Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte, boa tarde, bem-vindo ao programa Impermanências, uma vez mais, na grelha radiofónica do Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira. Como é sabido, semanalmente aos sábados, pelas 16 horas, na sua companhia, a presença e voz de Carlos Amaral. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo, aqui estamos uma vez mais. Lembre-se, caríssimo ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje, conosco e em presença, nestes próximos 50 minutos, temos uma convidada que dispensa amplas apresentações. E a convocada é Luísa Brasil, uma grande amiga, uma mulher de cultura e da cultura, professora, ex-vereadora do Pelouro da Cultura, da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, de grande e notória lembrança. Nascida em Angra do Heroísmo, foi a primeira mulher a presidir as festas sanjoaninas, em 1992. É professora aposentada, tendo instruído entre 1974 e 1978 no Liceu de Angra, de 1978 a 2001 na Escola Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória, lecionando as disciplinas de Português e História. É licenciada em Desenvolvimento Pessoal e Social. Foi benquista vereadora da Cultura da Câmara ao longo de 12 anos, no seu longo, preenchido e benevolíssimo trajetória profissional e cultural, fez também parte integrante do célebre concurso Prata da Casa, tendo sido a porta-voz da RTP de Angra. Lembrando, além disso, ter sido componente ativo do Teatro Experimental de Angra, o Outro Teatro. Tal como é sabido, todos os ouvintes, iremos abordar dois temas que, tanto de importante que são, poderão ser considerados fraturantes, pois abundam sobre os mesmos as mais diversas opiniões. O assunto trazido ao Impermanências é educação e iliteracia. Bem-vinda, Luísa, a este nosso programa. Olá, Carlos, boa tarde. Muito obrigado, em primeiro lugar, por teres Eu é que agradeço o convite. O agradecimento é sempre para mim um prazer estar em comunicação, portanto, com os ouvintes do Rádio Clube de Angra e, sinceramente, agradecer-te o convite de uma vez mais poder entabular conversa contigo. Muito obrigado, muito obrigado. És uma querida, como sempre. Obrigada. E, naturalmente, que os ouvintes vão estar muito atentos ao que se desenrolará ao longo destes 50 minutos, com certeza. É interessante, vamos começar por abordar a iliteracia, se me permites. Eu só encontrei o termo iliteracia no dicionário brasileiro Aurélio, século XXI, que o classifica como um lusismo, ou seja, estamos perante um neologismo. Exatamente. Com certeza. Realmente trata-se de um neologismo que parece ter sido formado em Portugal pela tradução do substantivo inglês illiteracy, que tem como significado a condição de iliterato ou iletrado, ou seja, o mesmo que o substantivo iletrismo, que é diferente do analfabetismo. Hoje em dia, bem patente entre as mais diversas comunidades. O que é que tens para dizer sobre a iliteracia? A iliteracia, portanto, e vamos já pensar em termos de educação, alunos, gente que tem necessidade de perceber coisas ditas de uma maneira muito simples, é um problema em interpretar, em ou escrever, em ler, uma ausência de conhecimentos e, sobretudo, portanto, vistos como essenciais e elementares. Muito bem. E, infelizmente, é um problema que existe atualmente, não só, portanto, em tempos idos, nem na nossa geração, até sobretudo naqueles que também aqueles que também ensinam. Como em todas as profissões, há pessoas que são muito boas, há pessoas, portanto, que são razoáveis, há pessoas que são más. Por exemplo, vamos falar no papel do professor. O professor, portanto, o principal papel é ensinar. É ensinar. Mas um professor, por exemplo, quando ensina e escreve sumários com erros, é um iletrado.
Exatamente. Portanto, precisava, ou então quando te explica mal, portanto, também precisava saber e interpretar de outra maneira para poder explicar melhor. Mas pronto, isso acontece. Muito bem. Mas é uma maneira simples das pessoas entenderem exatamente este termo que, à primeira vista, parece ser uma coisa muito complicada e um bicho-papão. Afinal, é muito simples de entender. Simples, Apesar das objeções que se possam fazer, a iliteracia é hoje um termo corrente, tal como dizias, entre professores portugueses, sobretudo a partir do momento em que o ex-ministro da Educação, Marcelo Grilo, o ter difundido num estudo que a Generalidade dos Jornais noticiou em 1995. E aí começou a aparecer esta palavra. Não deixa de ser interessante. Sem dúvida alguma. Porque, pelo menos, portanto, captou as atenções para elos de ligação muito importantes em relação, portanto, à necessidade que a gente tem, portanto, de ter conhecimentos que possa difundir, sobretudo, portanto, no ensino, de uma maneira perceptível e, sobretudo, portanto, tendo em conta o empenho permanente no ser humano, a compreensão do outro e com empatia transmitir conhecimentos, gerando um sentimento de segurança que nasce do ser-se compreensivo, do ser-se sabedor, do podermos passar saber, mas também de saber compreender, de saber estimar e também de fazermos, através das palavras e da não iliteracia, o sentirmos admirados e estimados. É a compensação. Portanto, o que estamos aqui a referir é que é necessário uma profunda humanização do sistema. Sem dúvida alguma. Okay. Já voltamos. Pois bem, voltamos ao contacto. Carlos Amaral é a presença e voz neste programa que se chama Impermanências. A nossa convidada de hoje é Luísa Brasil. E o tema é cultura e literacia. Então, o que é certo e evidente é que hoje padecemos de uma pandemia que se chama o politicamente correto. E descrever um analfabeto funcional como um iletrado é sempre algo assim sujeito a críticas, não achas? É verdade, mas da mesma maneira que também, portanto, a nossa geração pode dizer que sofre de uma iliteracia digital. Muito bem, é verdade. De uma iliteracia digital, que é o analfabetismo dos nossos tempos. E já agora, a propósito, portanto, do que estou a dizer, foi muito importante em 2017 haver exatamente em Portugal a Apps for Good, que foi um convite a alunos para, em grupo, eles poderem desenvolver aplicações móveis funcionais que davam resposta a desafios relevantes do seu próprio dia-a-dia. Portanto, se me fossem convidar para uma coisa destas, eu ficava exatamente, portanto, a olhar sem perceber nada. Completamente, exatamente. Não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante, exatamente. E também podemos falar, portanto, na atual situação da pandemia e do ensino, que fez com que muitos professores tivessem exatamente que ensinar à distância, em que muitas das vezes... O que não é fácil. O que não é fácil, porque também não sabiam. Exatamente. Em que os alunos é que tinham que dizer carregue na tecla porque está com o microfone fechado. Exatamente. E em muitos, portanto, que só estavam habituados a fazê-lo presencialmente. E em sítios onde a maior parte também dos alunos nem sequer possuíam computador. Quer dizer, é preciso estar atento a todas as... Portugal, contido, não, se calhar, eu vou dizer uma coisa que vai chocar muita gente. Quando falávamos no Estado Novo, falávamos exatamente da percentagem de analfabetismo que existia, portanto, das elites que estudavam, e tu deves-te lembrar muito bem, das rivalidades que haviam, portanto, entre quem frequentava o Liceu Nacional de Angra e a Escola Industrial. E, portanto, as meninas do Liceu, portanto, não deveriam namorar os meninos da Escola Industrial, porque eles iam depois era para a parte prática da vida e os outros é que iam tirar cursos superiores, quer dizer, um perfeito disparate. E felizmente que as coisas foram mudando, as mentalidades foram mudando, mas hoje em dia Portugal ainda é um país, portanto, de
iletrados. Absolutamente. Onde há uma grande percentagem, infelizmente, uma grande percentagem ainda de gente analfabeta. Mas eu penso, se me permites, que a educação, que não é matéria contrária ou avessa à instrução, Sim. padece aqui da falta de instrução. E a falta de instrução não é só o que se aprende nas escolas, é também sermos instruídos educacionalmente pelas famílias, neste caso pelo pai e pela mãe. Exatamente, exatamente. Até porque a grande diferença é que havia muita gente analfabeta extremamente bem educada. Ora, aí está. E atualmente temos muita gente culta e muita gente que se acha, portanto, grande conhecedora, em que em termos de educação, até em relação aos filhos e ao próprio comportamento deles dentro das escolas, eu estou a falar na parte que eu conheço melhor, que é o ensino, não é? Ensino que também está relacionado com cultura, obviamente. Porque um professor tem que ter exatamente a preocupação, não só de debitar um programa. Ora, aí é que está. Tem que ter a preocupação, inclusivamente, quando há vozes que dizem os pais é que educam. Sem dúvida, os pais têm um dever de educar, mas um professor dentro de uma sala de aula não é um mero desbobinador, portanto, de um programa. Não deve ser. Não deve ser, não pode ser. Não Ele tem ser. que olhar para cada aluno e perceber através de o olhar do que vislumbra em cada olhar, sentir a alma de cada um. Ora, E saber como é que vai passar o lá está o conhecimento. tal processo de humanização. Exatamente. E se houver algum comportamento menos correto, o professor tem todo o direito e deve fazê-lo, deve exatamente, com bons modos e de uma maneira simpática, chamar a atenção. Portanto, nós ensinamos, mas educamos também. Isto é exatamente, faz-me lembrar que podíamos aqui designar até, para que melhor se perceba este contexto, a educação pode ocorrer em contextos formais e informais. Exatamente. E qualquer experiência que tenha um efeito formativo na maneira como se pensa, sente ou age, pode ser considerada educacional. Sem dúvida. É preciso que não se Sem esqueça dúvida. isto. E há uma coisa que eu também acho que é interessante reforçar, Carlos. Eu não estou a dizer que todos os educadores, nomeadamente professores, sejam eles do primeiro, do segundo, do terceiro ciclo, não interessa, se transformem em potenciais psicólogos clínicos. Não é Claro, nada disso. claro. Mas, sobretudo, que sejam cada vez mais levados a exercer uma ação clínica ao nível individual. De cada um e ao nível, portanto, de grupo. Portanto, Para perceber os contextos individuais. de modo a que, exatamente, que sempre que ensinem, eles desejem que os alunos possam aprender e crescer como pessoas humanas, que é exatamente Muito isso que tu bem. estás a dizer. Muito bem. Que é exatamente isso que estás a dizer. Vamos voltar já. Pois é, estamos no Impermanências, a voz e a presença de Carlos Amaral. Hoje, uma querida convidada, Luísa Brasil, e vamos falar, debater a questão da educação e da iliteracia. Pois bem, a educação é também um fenómeno observado em qualquer sociedade, seja ela tida como atrasada ou adiantada, evoluída ou não, e ainda nos grupos constitutivos dessas, porque há grupos dentro das sociedades que podem ser culturalmente avançados ou não, que são responsáveis pela sua manutenção e perpetuação, transformação e evolução da sociedade a partir da instrução. Neste fio condutor de conhecimentos, de disciplinas, que educar é a ação disciplinar, a doutrinação, o que é que poderíamos referir nas gerações presentes para melhor aprimorarmos o entendimento destas questões? Eu penso que neste momento, já há muitos anos que estou afastada da escola, mas que contacto com muitos colegas que continuam a lecionar e eles têm uma dificuldade atroz em conseguirem, com a parte burocrática atualmente exigida, e vamos dizer isto de uma maneira muito e com as exigências da Direção Regional, portanto, de Educação, em relação aos Conselhos Executivos das escolas, em apresentar, portanto, bons resultados para eles fazerem parte exatamente de números que são interessantes, portanto, até politicamente falando, a verdade é para se dizer, e que sobrecarregam, portanto, o Conselho Executivo acaba por ser pressionado, acaba por pressionar os próprios colegas nas escolas, portanto, com uma série portanto, de questionários, de coisas feitas em computadores e neste momento os professores quase que não têm tempo para olhar para os alunos e para perceberem que tipo de pessoa cada aluno que tem à sua frente é.
E aqui é a grande falha da socialização, que É a há grande pouco falha da aplicaste na socialização. tua observação. E depois há uma coisa interessante, é que há apoios para tudo. Há alunos que praticamente não sabem ler, não sabem escrever, mas têm um professor de apoio. E, portanto, aquele professor de apoio vai ensinar a fazer uma ficha e eles acabam por sair sem saber, continuam sem saber ler e sem saber escrever, mas como é importante para a estatística da escola, portanto, que haja êxito e aprovações, eles saem da escola iliterados. Para não dizer analfabetos. Para não dizer analfabetos. Exatamente. Praticamente sem saberem escrever o seu nome. Por isso, tal como eu dizia há pouco, educar não é limitar-se a instruir e, portanto, a instituição, que é a educação, é responsável pela formação formal dos indivíduos de uma sociedade. Ora, nem mais. Ou seja, se eles não tiverem acesso a este ensino, portanto, a esta tradição na transmissão da cultura, serão analfabetos. Exatamente. Mesmo. O corpo discente nunca pode ser apreciado nem visto como uma massa homogénea e indiferenciada. Muito bem. Não pode, de modo algum. Temos que tratar, é o que tu dizes e eu torno a referir. Os nossos alunos têm que ser tratados como pessoas humanas. Temos que adequar os métodos didáticos às diferenças individuais, sobretudo visando uma aprendizagem satisfatória e um crescimento integral das suas diferentes personalidades. Muito bem. Portanto, quando nós não sequer sentimos o pulsar do conhecimento que estamos a ministrar. Exatamente. Porque ele não tem feedback. Pois se não. a gente não respeitar quem está à nossa frente. Isto acho que é importante a gente chamar a atenção. E vamos refletir. Se me permites, voltamos já. Claro que sim. É o programa Impermanências e, portanto, uma vez mais na vossa presença, a voz de Carlos Amaral. A nossa convidada é Luísa Brasil e a discussão é educação e literacia. E por falar em educação, faz-me lembrar de repente da Revolução Industrial que na educação teve um ímpeto extraordinário até hoje, até aos nossos dias. Até aos nossos dias, sem dúvida nenhuma. E foi fundamental. Mas educar é também estar atento a pormenores tão simples quanto, por exemplo, comentar, por exemplo, numa sala de aula, e voltando à conversa atrás, porque é que numa senhora não se deve tocar nem sequer com uma flor? Obviamente que os conhecimentos são importantes. Nós precisamos, inclusivamente, portanto, de aprender coisas para se ingrar profissionalmente, para termos uma liberdade, a mulher, sobretudo, a liberdade que teve, portanto, de deixar de estar em casa, a tratar só do seu lar, dos seus filhos, portanto, e passar, inclusivamente, portanto, a poder escolher a profissão que queria desempenhar e que queria, exatamente, portanto, que lhe dava uma possibilidade de não depender financeiramente de ninguém e de poder, exatamente, sentir-se realizada não só como mãe, não só como companheira ou mulher, mas sobretudo como profissional, capaz. E isso, portanto, é, sem dúvida nenhuma, portanto, é cultura, é aprendizagem, é educação e são conhecimentos passados. Isto também nos permite pensar que a educação também significa ir além da formação da mão de obra. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Penso que porque, sim. sem dúvida nenhuma. E vamos voltar às antigas escolas industriais. As antigas escolas industriais tinham uma vantagem muito grande. É que elas formavam e também educavam e também davam cultura a muita gente que ia ser boa em termos práticos. Exatamente. E por isso mesmo é que todos aqueles que depois mais tarde quiseram compensar isto com as chamadas escolas profissionais, não tem comparação possível. Nada. Não tem comparação possível. Porque qualquer pessoa que saia de uma escola industrial, portanto, quando se candidata a um emprego, e se fosse um outro do liceu a fazê-lo, quem ficava era da escola industrial. Porque tinham todos os skills necessários para aquela altura. Suficiente. Exatamente. É. Eram as dactilografias, eram as estenografias. A caligrafia. Exatamente, era a fora. caligrafia, era o cálculo comercial. Exatamente. Portanto, eram todas essas coisas. Portanto, que vieram exatamente dessa necessidade. No liceu, a gente estudava literatura portuguesa, filosofia, alemão, esse aí, porque era um impulso, era a mola impulsionadora. Para portanto, o chamado ensino superior. Exatamente, exatamente. É? Mas há uma coisa interessante. Quando se escolhe ensinar, nós estamos a expor-nos socialmente.
E um professor devia ter essa noção exata. Bom, foi um cotovelo que não bateu, mas se calhar até foi cotovelada. interessante. É porque quem escolhe por gosto querer ensinar sabe que se está a expor socialmente. E que está também a entregar à comunidade. E que precisa de talento e de vocação e de empatia e de modo, portanto, que se sinta que seja a pessoa que nós estejamos a educar, portanto, que sejam livres, autónomas, independentes e integrais. Muito bem. Pronto. E voltamos. E voltamos. O tema é educação e literacia e a nossa convidada é Luísa Brasil. Vou tocar-te, Luísa. Enquanto agências multifacetadas de informação, educação e cultura, caberá talvez às bibliotecas combater a iliteracia e a infoexclusão, que constituem, depois do analfabetismo, os obstáculos maiores à emancipação social e tecnológica das populações. O que é que tens para dizer sobre o que eu acabei de referir? Eu vou voltar atrás e vou dizer da importância que havia nas carrinhas das bibliotecas itinerantes, quando eu era miúda. Da Calouste Gulbenkian. Exatamente. A alegria que nós tínhamos, inclusivamente, portanto, imensa, de ir requisitar aqueles livros. Imensa. O quão é importante ler, independentemente daqueles que comprávamos e que nos eram oferecidos, sem dúvida nenhuma, mas quem não tinha essa possibilidade de comprar ou de viver, portanto, numa família, portanto, em que de maiores passos, a oferecer livros, aquela carrinha aparecia e, portanto, tinha um papel fundamental, portanto, no saber apreciar o silêncio da leitura. Exatamente. Que é muito importante. Que é muito importante. Faz raciocinar e faz nascer para nós, algo de novo. Temos um mecanismo diferente quando lemos muito. Sim, com certeza. Adquirimos um vocabulário extraordinário. Eu, hoje em dia, vejo gente muito nova, 20, 30, já com mestrados e isso tudo, que há pequenas palavras, portanto, cujos sinónimos eles não sabem. Não sabem. E isso, sabem exatamente aquilo que estudaram. São bons especificamente, fazem-me lembrar os americanos. No quadro da especialização. Há um engenheiro, portanto, que se especializou só, portanto, em parafusar aquela porca e só vai parafusando aquilo. E depois, se lhe perguntarem ao lado outra coisa, ele aí ainda sabe que não é a sua especialidade. E eu às vezes vejo, esporadicamente, aqueles pequenos concursos, portanto, que culturalmente deixam muito a desejar, mas em que fazem perguntas de coisas triviais, com palavras, portanto, sinónimos, que nós aprendemos muitas das vezes, ainda antes de pormos o pé no liceu, que sabíamos o que era, porque nós íamos ao dicionário, nós procurávamos, nós estudávamos e, além disso, decorávamos e tínhamos um caderno de significados. Hoje, ir ao dicionário dá muito trabalho. Não. É mais fácil ir ao tablet. E eu percebo, e nós estamos a um clique do mundo, e eu sou plenamente a favor disso, e já gosto muito de ver a maneira hábil e inteligente como os meus netos manipulam essas coisas. É fantástico, mas a leitura é fundamental. É fundamental. Então, se me permites voltar um pouco atrás e à Calouste Gulbenkian, com aquelas carrinhas fantásticas, que nós, açorianos, todos, quase todos, nos lembramos, particularmente da nossa geração. Na tua opinião, essa missão consubstancia-se naquilo a que se pode dizer promoção da igualdade de acesso à informação? Acho que sim. Sem dúvida nenhuma. Porque é muito importante nós termos exatamente as pessoas terem exatamente as mesmas oportunidades. Conseguirem estudar, conseguirem tirar os dividendos, por exemplo, exatamente das possibilidades que lhes estão a dar, mas é preciso nós pensarmos como é que vamos exatamente pegar nessa gente e trazê-la, portanto, para o mundo maravilhoso, portanto, do que é saborear uma história ou um livro. Muito bem. Que é para não acontecer o que acontece muitas vezes, e isto tem que se dizer estas realidades, que é perguntar, por exemplo, a alguns alunos nas escolas profissionais o que é que eles gostariam de ser quando fossem grandes, eles querem ter o rendimento mínimo como o pai. Pois. Por isso é que o professor tem que deslumbrar
E agarrar. E tem que deslumbrar aquele aluno. Eu ainda hoje em dia, portanto, é a maior vitória da minha vida. A maior parte das coisas mais bonitas da minha vida eu aprendi-as foi com os meus alunos. Acredito. E fico muito feliz de poder dizer isto exatamente aos microfones do Rádio Clube de Angra. E estou-lhes eternamente grata pelas coisas bonitas que aprendi com eles. Pois vamos deixá-los a meditar um pouco. Já voltamos. Pois é o programa Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas. A voz e a presença de Carlos Amaral. Hoje a nossa convidada é Luísa Brasil e a temática é cultura e literacia. Voltando um pouco atrás à questão da iliteracia, para não lhe chamar analfabetismo, como já dissemos, é politicamente incorreto dizê-lo, 50% a 60% em Portugal não percebem a bula de um medicamento. Por exemplo, para dar a dose correta a um filho que esteja adoentado. 30% a 40% vão-se safando nas tarefas diárias rotineiras, mas se tiverem de ler o manual de uma qualquer máquina, como há pouco comentávamos no carro, exatamente, para conseguirem operar com ela, já não conseguem. Eu também não. Eu também tenho uma iliteracia, como te dizia há pouco. Também temos. Não sei, alguma digital. E em relação ao manual de instruções de qualquer maquineta, eu fico completamente obtusa e não consigo fazer nada. Mas não deixa de ser interessante que 15 a 20% conseguem lidar com documentos desde que não sejam realmente complexos. Exatamente. Isto também é uma forma de iliteracia. Exatamente. E, por fim, 5% conseguem entender documentos realmente complexos. O que é que poderíamos fazer para que isto não existisse de tal forma, até porque, por comparação, correlacionando estes dados, por exemplo, na Suécia, 75% da população consegue entender documentos complexos, 20% vão se safando em tarefas rotineiras e 5% não entendem a bula. Eu percebo. O português vai sempre pelo caminho mais fácil. Exatamente. Isto é cultural. Não sei, eu vou perguntar àquele, dá-me umas dicas, o outro vai-me dar uma ideia, nem sequer tenho que me esforçar muito, mas nas escolas isso é uma das coisas, portanto, que tem que ser tida em conta. Exatamente. Para poder exatamente, portanto, fazer-se com que aquele futuro cidadão não tenha no seu cotidiano, não esteja dependente exatamente de qualquer tipo de ajuda e que consiga exatamente poder entender esse tipo de linguagem que tem que fazer parte, portanto, exatamente do seu percurso académico. Exatamente. Do seu percurso académico. Exatamente. Estamos, efetivamente, num país, e isto pendendo das várias regiões, onde há ainda o abandono escolar, infelizmente. Exatamente. A falta de formação e de educação a todos os níveis, que é visível hoje mais que nunca, onde a iliteracia é elevadíssima, acho que estamos a retroceder em parte a níveis muito pouco aceitáveis. O que é que poderíamos, através da voz da terceira, do Rádio Clube de Angra, dizer aos órgãos, às entidades oficiais, para melhor fazerem? Eu penso que eles se devem preocupar muito menos com os números, apresentar resultados que não correspondem à realidade. Que não são de maneira nenhuma, portanto, demonstrativos, portanto, exatamente com a sabedoria das pessoas, são mentirosos, são falsos, é só para inglês ver. E deviam exatamente seguir o exemplo dos países muito mais avançados em termos culturais e copiar as coisas boas e que dão resultado. É uma mais-valia, é um motivo de orgulho para nós. Mas, exatamente. Eu dizia quando estava na política que a cultura nunca deveria ter cor política. E costumo dizer que a educação, portanto, também não pode ter cor política e por isso, portanto, não pode basear-se... Deve ser isenta. Tem que ser isenta, exatamente. Não pode basear-se em números dúbios e em coisas só para inglês ver, quando elas não correspondem à realidade. Pois eu bem me parecia que íamos ter muitos momentos de reflexão. Até já. Até já. Pois é, o Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral. Como puderam já entender, temos uma convidada que se chama Luísa Brasil. E claro que os temas são aqueles que foram enunciados ao longo da semana: educação e iliteracia.
Como é sabido, entre nós os dois, nós gostamos muito de conversar. É verdade. E o poder da conversa, se efetivamente conversar é tão importante para o desenvolvimento dos grandes e dos mais pequenos, parece-me que teremos de tentar refletir, julgo eu, entre outras questões, por exemplo, quando é que ambos, os miúdos, os pequenos e os adultos, gostam de conversar e a propósito de quê? Que tipo de conversa que se devia ter? Eu penso que cada vez mais é fundamental, e aí eu faço um apelo aos pais e aos professores também, sem dúvida nenhuma, porque esta não iliteracia digital acaba por ser muitas vezes a ama das criancinhas. Os pais também têm uma vida assoberbada, precisam muitas vezes, portanto, de fazer e de realizar certas e determinadas tarefas, e a maneira mais prática é pôr as crianças, portanto, em frente de uma televisão ou de um tablet e o conversar, o fazer atividades de rua, o proporcionar, portanto, momentos de diálogo que são fundamentais em família, sobretudo às horas das refeições, em que não deveria haver espaço para nada de que seja digital. Nem que seja para contar uma historieta. Exatamente, nem que seja para contar uma historieta. O contar os contos, o ler os contos à noite ao deitar junto às crianças, o levá-los até a casa dos avós, porque os avós têm sempre muitas histórias bonitas para contar, e sobretudo até os próprios adultos, que quando vão jantar ou quando se encontram, a maior parte das vezes nos restaurantes, eu fico estupefacta. Como tu dizias muito bem, nós gostamos de conversar, mas gostamos de conversar a olhar nos olhos um do outro. É fundamental. É fundamental. É perceber exatamente através da fisionomia, através do sorriso, do olhar. Porque a palavra é emoção. A palavra é emoção. É afeto. A palavra são pequenos rasgos de alma que vêm através da oralidade. Ora, aí é que está. É vomitar a essência quase. Exatamente. Uma essência bonita de amizade. E isso está a faltar atualmente na nossa sociedade. Isto fez-me lembrar repentinamente nos momentos áureos do professor Vitorino Médio e da Margarida Vitória Jacomo Correia, em que ele dizia, para grande assombro meu, eu tinha 17 anos, que era uma masturbação de pensamento. E é verdade. É fantástico. Exatamente. Bom, já agora vale a pena reforçar, através do que aqui foi dito, a ideia de que também devemos olhar para a leitura em geral como uma oportunidade grandiosa para trocar palavras, ideias, para comunicar e desta forma também, por que não dizê-lo, desenvolver o raciocínio lógico e o espírito crítico dos adultos e das crianças. Não há desgosto nenhum, por mais intenso que seja, que uma boa hora de leitura não consiga dissipar. Isto foi-me dito quando eu estava a estudar por uma excelente professora, que era a minha professora de literatura portuguesa. E realmente nos bons livros, bem escritos, nós encontramos tudo. Encontramos companhia, encontramos exatamente, portanto, isto que eu acabei de dizer, o dissipar, portanto, de mágoas. Podemos viajar sentados num cadeirão confortável, se não tivermos hipóteses. Olha, nomeadamente agora nestes tempos em que o viajar está... Não está vedado. Exatamente, vedado. Portanto, tudo aquilo, portanto, que a leitura nos pode dar é absolutamente fascinante. E eu deixava aqui um convite, sobretudo a esta gente mais nova. Comprem livros, saboreiem as palavras, consigam olhar, comentem. As tertúlias de antigamente, em que muitas das vezes, portanto, havia um dia fixo da semana em que nos juntávamos, cada um lia um livro e depois íamos discutir. E depois tínhamos a curiosidade de ler aquele que o outro explicou tão bem. Os recitais de poesia que eram feitos, em que as palavras são como um cristal, já dizia Eugênio de Andrade, não é? Tem um poder grande. Já agora, por falar de livros e de palavras, de repente, qual era o livro que te lembrarias aqui opinar e convidar a população, neste caso os mais miúdos que nos possam ouvir, a ler? Se calhar é um livro que não é muito conhecido e que se chama O Perfume da Flor. O Perfume da Flor. Parece-me bem. Até já. Pois bem, é o Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas.
A presença e voz é de Carlos Amaral. Hoje, para triturar, difundir e aplicar o raciocínio, temos dois temas, cultura e literacia. E a nossa convidada é Luísa Brasil. Luísa, há pouco abordavas de facto um inquestionável problema, que é a escassez do tempo que os pais podem ter, e é algo que afeta efetivamente um pouco a vida de todos nós. Hoje a vida é trabalho, casa e pouco mais. Há pouco divertimento, há pouca cultivação desse divertimento e das horas livres, pelo que temos mesmo de fazer malabarismos, no verdadeiro sentido da palavra, para encontrar e rentabilizar certos momentos de forma a pôr a conversa em dia. No meio de tudo isto, no meio de todo este aperto, o que é que sugeres que se poderia fazer, claro, com um grau de boa vontade, neste entendimento? Olha, sobretudo, portanto, os fins de semana existem. Há momentos, portanto, em que os pais podem ter um convívio salutar com as crianças. Piqueniques, que é uma das coisas lindíssimas e que são das melhores recordações da minha infância. Sejam eles feitos, portanto... E que dá a sensação que se perdeu um pouco isso, não? Eu penso que agora já há novas gerações dos pais, perto dos 40, já estão outra vez a revitalizar exatamente esses encontros. Que é das coisas mais bonitas, as crianças adoram, os adultos gostam imenso, portanto, os piqueniques são importantíssimos. Acho que isso é fundamental. O voltar, portanto, aos nossos jogos tradicionais. Que é uma beleza. Era uma maravilha. Uma maravilha. Era uma maravilha. Nem que seja a canasta das nossas avós. Exatamente. A brincar outra vez à cabra cega. Eu penso que há algumas escolas e alguns professores que já estão exatamente a tentar fazer com que esses jogos tradicionais façam parte, portanto, do cotidiano dos miúdos, e acho isso uma coisa engraçadíssima. Porque essas crianças precisam de voltar a aprender, a brincar e a conviver. Exatamente, e a falar. Porque e a hoje conviver. em dia existe uma quase impossibilidade de convivência. Pois eles são um bocadinho zumbis. Exatamente. Sobretudo os adolescentes. Exatamente. Sobretudo os adolescentes. Ficamos por aqui uma vez mais e vamos refletir. É o Impermanências, caro ouvinte, na grelha radiofónica do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. O tema de hoje é, portanto, cultura e literacia. E a nossa convidada é Luísa Brasil. Tal como é sabido, o Fundo Social Europeu está a ajudar mais jovens a prosseguir os estudos e a obter qualificações de que necessitam para aquilo que se chama uma carreira plena ou um emprego fixo. Está também a assegurar o maior acesso à educação de alta qualidade, com projetos para ajudar as crianças de grupos desfavorecidos e também de minorias a obter qualificações académicas essenciais, sabendo que 1 em cada 5 jovens europeus abandona o ensino precocemente e não conclui o ensino secundário, o que equivale a cerca de 6 milhões em cada ano. O que é que está de errado neste contexto? Eu penso, sobretudo, que a temática que poderia ser agora falada e que seria um travão exatamente para isso que tu acabaste de revelar, é que é importante os alunos encontrarem, independentemente, portanto, desse facilitismo todo na obtenção da educação, um ambiente educacional que seja sadio e onde as relações fossem, sobretudo, cercadas através de adultos bondosos e compreensivos que tratassem essa massa com muito respeito. A massa, estou a falar, portanto, massa jovem. Sim. A massa jovem, portanto, com respeito, com cuidado, com muita afeição. E então aí eu penso que eles poderiam encontrar uma porta aberta que os conduzisse para um mundo menos hostil. Porque eles, muitos dos grandes problemas, portanto, sobretudo na adolescência, e de muitas crianças que mostram rebeldia ou que desistem das coisas, é exatamente, portanto, é um sofrimento que eles têm dentro da própria alma, não entendido por quem ensina, portanto, de uma hostilidade vinda a ela, seja de onde... Digamos que há um desfazamento entre o endógeno e o exógeno da criança e até dos adultos.
Sem dúvida. Onde a agressividade e a falta de tolerância, portanto, que fossem substituídas por experiências que os fascinassem e, sobretudo, que os desafiassem a saber fazer coisas. Ora, muito bem. A saber fazer coisas. Na companhia dos colegas, como é óbvio, e que se ocupassem de uma maneira positiva e feliz. Porque o ser humano precisa, sobretudo, é de ser feliz. Claro. Em qualquer circunstância. Não interessa o patamar. Não interessa o patamar, exatamente. Mas se houver estas condições, eu penso que isto é capaz de mudar exatamente aquilo que tu referiste. Que é a desistência, que é o não interesse, é o não querer acompanhar, é uma desmotivação constante. Que nós temos como papel numa sociedade, independentemente de ensinarmos ou não, também temos o papel exatamente, portanto, de sermos a mola impulsionadora da felicidade e do entusiasmo. Isto leva-me obrigatoriamente a inquirir, claro, como é óbvio, a aproveitar esta deixa, para te perguntar, como antiga professora, e continuas a ser, de alguma forma, estás formatada como tal, estarão os professores preparados para o fazer? Um professor tem que ser, para ser um bom professor, na minha opinião, e eu também tive grandes falhas como professora, todos falhamos, mas um professor, para ser bom professor, primeiro tem que querer muito ser professor. Depois tem que ser uma pessoa que tem que ser sensível, tolerante, tem que ter a tal empatia que eu também já referi há pouco, tem que saber respeitar a individualidade de cada um daquele que ensina. E ter sobretudo muito, e tem que ser uma pessoa obviamente com conhecimentos, que saiba, foi o que já dissemos no início do programa, que saiba ensinar muitas coisas para além do programa que obrigatoriamente tem que cumprir. Mas, se me permites, também tem que ser extremamente estimulada, porque o professor hoje em dia se calhar não tem os estímulos necessários. Não tem, não. Não tem. Eu entendo isso. Não tem porque eles ganham mal, os professores atualmente ganham muito mal. Começa por aí. Portanto, têm um percurso, portanto, muito difícil até poderem chegar a ficarem efetivos. São obrigados são deslocados muitas vezes, portanto, para longe das suas famílias, a quilómetros de distância que é. Portanto, hoje em dia ninguém quer ser professor. Exatamente. Hoje em dia ninguém quer ser professor. E aqueles que o são, e que se calhar até foram motivados, neste momento também não têm o estímulo necessário para poderem desempenhar cabalmente as suas funções e poderem, portanto, fazer, despolutar e florescer nos seus alunos tudo aquilo que nós acabámos de dizer, porque eles próprios também se sentem minimizados, sentem-se, portanto, pouco valorizados. E desconsiderados. E quando uma pessoa sente dessa maneira, também não funciona a 100%. E por aqui ficamos a raciocinar um pouco e a refletir sobre tudo. Até já. Até já. O programa é Impermanências, aos sábados pelas 16 horas. A voz, a presença de Carlos Amaral. A nossa convidada é Luísa Brasil e os temas é educação e literacia. Como tudo na vida que é bom, quase se acaba repentinamente. Estamos quase praticamente no final do programa. E parece que há muito para dizer. Parece que estamos a falar há 5 minutos. Parece que sim. E faltou dizer muita coisa, com já certeza. Já agora, eu vou continuar a cutucar-te. Sim. Então, já tu abordaste o tema há pouco de forma ligeira, politicamente correta, e gostaria que pensasses um pouco e referisses o que pensas sobre a avaliação positiva. A avaliação positiva é sempre importante, portanto, estimularmos as pessoas através da positividade. O meu pai dizia-me sempre uma coisa tão simples quanto esta, porque era um homem muito inteligente e também muito sensível, e eu creio até que já uma vez referiste aqui num dos programas que anteriormente fazia, que quando não tiveres nada daquilo que os outros consideram importante para dar, oferece-os um sorriso e estende uma mão amiga. Isto é a positividade.
Muito bem. Que nós temos que também ter no nosso dia-a-dia, nas nossas situações várias. Exatamente com as outras pessoas, com os nossos amigos, até com os nossos desconhecidos. Um sorriso, portanto, para um idoso num supermercado, o deixá-lo passar à frente é uma maneira, exatamente, portanto, de nós estarmos também a educar e também a funcionar pela positiva. A maior parte das pessoas esquece disso. É verdade. Coisas tão simples, que são tão importantes. Isso traz a ideia primordial, que é, sem sombra de dúvida, que não se nasce cidadão exemplar. É preciso formá-lo. Tudo isto tem a ver com isso. É verdade. A formação é importantíssima. E é aquilo que eu dizia. Dizer a um aluno, por exemplo, com 9 ou 10 anos e explicar-lhe, portanto, fazer uma aula de uma senhora não se toca nem sequer com uma flor, é muito bonito. É formar. Exatamente. É educar. É fazer florescer sensibilidades. É dizer àquele menino que não é pelo facto dele ser menino, mas se ele quiser ser amigo e simpático, portanto, para a sua colega de turma, que por acaso é uma menina, puxar-lhe a cadeira para ela se sentar é um gesto bonito. Da mesma maneira que ensinar à menina que puxar a cadeira para ele se sentar também é um gesto bonito. Também, porque não? Porque não? Da mesma forma que aprendemos a matemática e os idiomas, deveríamos, por esta conversa extraordinária e importante, fazer um doutoramento naquelas lições básicas para a chamada convivência do ser humano entre os humanos. E para o progresso social, tais como respeito, como dizias, empatia, que também disseste, igualdade, solidariedade ou pensamento crítico. Sem estes atributos, a sociedade não vai evoluir. Não vai. Não vai e, infelizmente, portanto, ainda estamos mergulhados numa sociedade em que primeiro, a cultura do ter é muito maior do que a cultura do ser. Infelizmente. E depois, as pessoas vivem de cosquices, pá. Que é uma coisa... Eu estou quase a dizer o pá, é pá, como o Sócrates. Mas as pessoas... Bom, mas portanto... isso faz lembrar o é pá, não fiques calado, é o fado. Exatamente, também há muita gente que se alimenta da vida alheia. Sem saber sequer, inclusivamente, as coisas do que é que fala. Como o irmão brasileiro, oi. Exatamente. E porque fulana não tem esta marca, ou porque aquele, portanto, não fez isto, ou porque ele separou-se, quer dizer, a vida alheia, as coisas... Como é que eu vou explicar? Que sem razão nenhuma, sem interesse nenhum, que não contribuem absolutamente nada para a nossa felicidade, para o nosso conhecimento, para o nosso evoluir. Portanto, é o que alimenta a maior parte das pessoas. E de novo tu trazes a questão à baila. Tenho que dizer isto. E muito acertadamente. Isto é o que acontece. Portanto, isto é educação baseada em valores. Exatamente. E estamos a falar de valores. Exatamente. Eu tenho que me pôr no lugar do outro antes de o que... Absolutamente. Eu não posso fazer críticas sem calçar os sapatos do outro, sem me colocar no lugar do outro. Quem sou eu para julgar alguém? Mas quem sou eu para julgar alguém? Eu, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, que já fiz asneiras, portanto, tentei nunca prejudicar ninguém. Claro. E aprendi exatamente com os erros e com as asneiras que fui fazendo. Mas quer dizer, não tenho exatamente a veleidade de querer achar que tenho o direito de poder criticar ou de chamar a atenção de alguém. E estamos a falar de civismo e de ética. Exatamente. E mais uns momentos de silêncio. Pois é o Impermanências e a voz e a presença de Carlos Amaral, como sempre, aos sábados pelas 16 horas, quase no término deste nosso programa de hoje, onde a cultura e a literacia estão sendo abordadas por uma convidada especialíssima, a Luísa Brasil. E é com muito gosto que vamos finalizar estes próximos minutos, e são pouco mais do que 2 minutos, este nosso programa de hoje. Até já. Pois é, Luísa, estamos quase a terminar este programa. Eu tenho muita pena, tenho um sabor amargo ainda, adocicado até agora, mas amargo neste momento. Agridoce. É agridoce, pronto, podemos estar. É agridoce. Mas eu vou continuar a cutucar-te, como sempre. Então. Aliás, eu faço fora da rádio também. Exatamente. É? E também te fazes a mim. Exatamente, quer dizer, é o que nós costumamos fazer há 30 anos. Há 30 anos, é verdade. Por fim, indago da tua opinião.
Os pais devem resguardar o direito a proteger os seus filhos de ideologias e crenças que não comungam, quando estas não são apresentadas como contraditório. O que é que achas? Eu penso que os pais têm o principal objetivo, portanto, dos pais é que os seus filhos sejam felizes. E, exatamente, obviamente, tem que os educar, tem que lhes dar, portanto, princípios que são importantes, portanto, na sua formação, no seu desenvolvimento. E quando eles tiverem a maturidade e a idade necessária para terem as suas opções, simplesmente, portanto... nós não somos donos dos nossos filhos. Claro que nós não. Temos que os respeitar, as suas ideologias, e inclusivamente elas podem ser completamente opostas às nossas, mas se é aquilo que o meu filho, portanto, pensa, sou eu, exatamente, mesmo não concordante, que tenho que aceitar. Portanto, poder-se-á dizer que enquanto eles dependem de nós, podemos ter Sim. algum controle Sim, sobre exatamente. essas ideologias e crenças que não comungam. Exatamente. E hoje mais do que nunca. Depende da idade, claro que sim. E hoje, mais do que nunca, neste contexto, se há a opção de ir à disciplina de religião e moral, porque há a opção, porque será obrigatório estar presente, sob pena de ficar retido o ano, quando se explicam aspectos sobre sexo e género de que muita gente discorda. Olha, isto é muito interessante, porque isto é assim há muito pouco tempo. Eu, quando tirei a minha licenciatura em Desenvolvimento Pessoal e Social, tirei-a precisamente porque já tinha feito 3 anos de Desenvolvimento Pessoal e Social, porque era a disciplina, e depois completei com mais 2, a minha licenciatura foram 5 anos, era a disciplina, portanto, que era possibilidade de escolha para quem não quisesse ter educação moral e religiosa católica. Muito bem. E cheguei a ter turmas de desenvolvimento pessoal e social. Eram os alunos que não eram obrigados, eles tinham a opção de escolher entre educação moral e religiosa católica e desenvolvimento pessoal e social. Não entendo de modo algum porque é que agora, e além disso, e tive uma experiência muito engraçada na Escola Franciscana Alves da Câmara, é que eu e o padre que dava educação moral e religião, educação moral e religião, éramos muito amigos e preparávamos muitas aulas em conjunto, que é uma coisa importante de se fazer. Então não se percebe porque não faço a mínima ideia, não entendo, não compreendo, não entendo e discordo completamente. Muito bem. Olha, eu vou-te colocar à disposição estes próximos 30 segundos para colocares o que bem entenderes e numa perspectiva futura, quem sabe, voltarás ao programa, terei muito gosto para poderes alvitrar, aconselhar ou o que quer que seja. Eu gostava, obviamente, portanto, primeiro de dizer que foi um prazer estar aqui a conversar contigo. Muito obrigado. E queria exatamente dizer que, afinal, é muito simples nós, no nosso dia-a-dia, sermos pessoas simpáticas, pessoas bem dispostas, pessoas felizes e também termos a possibilidade de, com o nosso comportamento, sermos bons pais, bons avós, bons amigos. Era esta, sobretudo, acho que ser boa pessoa é muito importante para ser um bom cidadão. Muito bem, Luísa. Muito obrigado uma vez mais pela tua presença. Eu é que agradeço. Foi um Fico prazer. Muito grato. Muito obrigado. Eu também. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um Impermanências nesta semana, que é todos os sábados pelas 16 horas. Entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir.